agora eu começo com o meu tema, que é justamente... Obrigado. Meu tema, então, é Portugal no contexto das políticas internacionais de contenção do terrorismo pelo prisma da defesa das liberdades no âmbito dos direitos humanos. E esse tema ele foi escolhido não por um acaso. Primeiro, para que nós possamos entender o que a Europa está fazendo sobre o tema, e segundo, qual é o papel de Portugal nesse panorama, nesse ambiente político que se instaurou na Europa contemporânea. Então, senhores, todos os dados que eu vou passar são dados de abril e maio deste ano, são dados atuais. Se fizéssemos uma regressão histórica um pouco mais aprofundada, talvez às 4 horas não desse para passar da primeira página, em virtude de tantos eventos que se sucederam nos últimos tempos. Mas, de qualquer sorte, nós abordaremos 5 pontos. O primeiro, Portugal no contexto global. Segundo, Portugal no contexto europeu. Terceiro, questões regionais complexas da União Europeia. Notas pontuais sobre dados relevantes referentes ao terrorismo e aos fluxos migratórios forçados. A atuação de Portugal neste panorama, medidas reafirmadas a partir de abril de 2016. Bom, começamos justamente entendendo o que é Portugal. Portugal é um Estado, obviamente, é um Estado semipresidencialista, mas é um Estado que se perfilou a um modelo comunitário. Obviamente, Portugal, primeiramente, se filiou à comunidade internacional ao entrar em 14 de dezembro de 1955 como um dos membros da ONU. Então, a primeira afirmação é que Portugal faz parte do grande grupo gerido pela ONU e que atualmente é um dos países exponenciais no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em outras palavras, é um dos estados responsáveis por segurar institucionalmente toda essa balbúrdia que se instaurou sob a pecha de constrição e a extensão dos direitos humanos, a sua limitação em si. Portugal também é membro fundador da OTAN, filiando-se lá em 1949, data de sua fundação. É membro da OMC, como sucessão ao GATT. Primeiro se filiou ao GATT em 6 de maio de 62 e logo em seguida, já no bloco comunitário, por força da União Europeia, sucedeu à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Com relação à filiação à União Europeia, Portugal aderiu em 1º de janeiro de 86, é membro do espaço Schengen desde 26 de março de 95, membro da zona euro desde 1º de janeiro de 1999, representa 2% da população total da União Europeia e responde por 21 assentos de 750 disponíveis no Parlamento Europeu. Com relação às questões complexas que envolvem a União Europeia, vive-se naquele panorama político talvez a crise mais complexa e mais profunda desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E talvez seja algo que tenha sucedido, inclusive, crises diplomáticas bilaterais de maior profundidade. E essa crise, ela se espraia por 4 pontos. Primeiro, a segurança comunitária. Segundo, a crise econômica. Terceiro, a crise política. Quarto, a crise socio-humanitária. Com relação à crise da segurança comunitária, vive-se um profundo e constante estado de guerra sob 2 frentes. A primeira frente, os atos chamados de atos híbridos de violência, algo que está ainda se tentando definir, mas aquelas ameaças ideológicas ou até mesmo ameaças concretizadas vindas do leste europeu, e outras também, as ameaças internas do bloco por força do terrorismo. Ainda, a instabilidade das práticas ilícitas advinda das fronteiras marítimas. Questões como, por exemplo, a pirataria somália, que forçosamente ocorria em grande dimensão, em grande escala, no Oceano Índico, já tomaram o Atlântico, agora chega ao Mediterrâneo também. Além do tráfico de pessoas, que é muito mais preocupante do que outras medidas de nacionalização de nacionais que não sejam deslocados ou refugiados. Não é? A crise de segurança comunitária, então, ela dá respostas à crise econômica. A necessidade de uma reestruturação do euro para aproximar as economias, isso ficou muito mais grave
Eu peço que me corte quando estiver acabando o tempo, porque eu não posso passar muito. Muito obrigado, agradeço, porque eu tenho o mau hábito de não passar da segunda página. Então, essa crise de segurança, ela se extrai da resposta à crise econômica, justamente a zona do euro, a necessidade de aproximar as economias, principalmente com atos bilaterais, mas principalmente de abrandar o rigor administrativo e punitivo da Troika. O incentivo ainda a acordos de cooperação bilateral. Portugal está muito próximo da França agora, principalmente na venda de energia, do excedente de energia elétrica. Portugal é um pioneiro no acolhimento e na produção de energia renovável. Aí na crise política, a restrição do espaço Schengen, aquele espaço de livre acesso, livre circulação de europeus nos países aderentes, e o espaço Schengen ele sofreu uma grande derrocada, primeiro com os dois atentados complementares em Paris, tanto do Charlie Hebdo quanto do Bataclan, e a repercussão em Bruxelas, e que gerou uma fiscalização de fronteiras que, embora acolhida pela normatização interna, dá uma notícia negativa com relação à livre circulação na Europa Livre. Não é? E o pior, que isso repercutiu no principal órgão de fiscalização de fronteiras europeu, chamado de Frontex, que é um órgão que não tem uma natureza jurídica bem definida e muito menos as suas atividades bem regulamentadas. Não é por falta de boa vontade política, mas principalmente pela necessidade e o excesso de trabalho que esses órgãos têm. É mais ou menos o que os senhores veem na TV, quando tem lá os policiais de um lado, refugiados empurrando paredes de contenção, aqueles agentes que pouco podem fazer, a não ser tentar segurar 1 contra 1000, né, são agentes da Frontex. E, na verdade, eles são mais defensores dos direitos humanos do que propriamente agressores, digamos assim, exercentes do poder de polícia, né, que não faz parte dessa instituição. E, por fim, a crise socio-humanitária, os fluxos migratórios forçados, advindos principalmente daqueles que fogem das áreas de conflito, principalmente aqueles que fogem do receio do terror, tanto terror de Estado quanto terror pessoal, o terror do dia a dia. O professor Benedito deu um exemplo de como o terror ele pode tomar várias facetas, né? Mas também a questão da migração espontânea, como acontece com muitos brasileiros. Saem daqui e vão para a Europa para aprofundar seus estudos. Ou aprofundar no sentido de absorver uma nova cultura educacional. Não é? E isso também entra na estatística, porque não é desprezível, porque como o Brasil manda, estudantes também recebem, isso é óbvio, mas outros países também o fazem. E os acordos de reciprocidade de títulos, e principalmente o processo de Bolonha, que unificou o sistema de títulos na Europa, traz uma migração, inclusive, de países terceiros para esse sistema. Então, também entra nessa consideração. Muito bem. Muito rapidamente, as notas pontuais sobre os dados relevantes do terrorismo e os fluxos migratórios. A questão do terrorismo, não sei se vai ser tratado por outros colegas, parte do que eu vou dizer até não tenho certeza disso. Mas, se eu conseguir passar a palavra de que sequer a ONU consegue definir terrorismo, para mim já valeu o nosso encontro de hoje. Porque muito se fala de terrorismo, e nós não conseguimos definir com exatidão o que isso significa. Sabemos que é a ciência de alguma coisa por causa do ismo, mas mais do que isso não conseguimos identificar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a ONU ela vem uma sequência de tentativas de criar fundamentos morais para a imposição de suas políticas internacionais. Isso fica muito claro no discurso saudoso, já de saída, do seu secretário-geral, Ban Ki-moon. Não é? Então nós temos lá um momento embrionário de identificar o que é terrorismo, identificar, não conceitual, definir, identificar. Logo em seguida, a adoção de uma política contra-terrorista, e isso se recrudesce de 2001 para cá, completamos esse ano 15 anos do atentado às Torres Gêmeas, não é? Então, de 2001 para cá, tivemos uma releitura dividindo o terrorismo doméstico de terrorismo internacional, e como que a guerra, vou adotar uma expressão que eu não gosto, mas é usual na literatura, como que a guerra romântica muda de face, aquela guerra de declaração, de proposta de paz forçada, de termos para não realização de invasões. Aqui, você saber num campo de batalha quem é o seu inimigo muda de feição quando a guerra é contra um terrorista, ou seja, pode ser alguém que está do teu lado, não é? E você não sabe bem
contra quem você está combatendo. Então a ONU, no discurso atual, se preocupa justamente com esse ponto, não mais de entender o que é terrorismo, não mais de adotar e levar ao seu Conselho de Segurança e à Assembleia Geral as práticas de contra-terrorismo, mas principalmente tentar criar um viés moral que justifique princípios que permitam definir o terrorismo e que seja comum para todos os Estados. Por que isso? Porque o Brasil tem agora uma lei atual, que vai ser dito por outros colegas, a 13.260 de 2016, lei essa que define lá no artigo 2º terrorismo e vem com algumas conceituações. Portugal tem lá na sua lei 52, deixa eu só pegar o ano que eu me esqueci aqui agora, a lei 52 de 2003, que foi revista pela lei 60 de 2015, de 24 de junho, que define em 6 artigos terrorismo, prática terrorista, associação para fins terroristas, tipificação, intenção, conduta. É uma lei muito profunda que segue as diretrizes europeias como um todo. Então, Brasil e Portugal seguem uma, digamos assim, uma leitura normativa de se preocupar com o tipo, não muito com a conduta, mas com o tipo em si. Isso vai ser melhor esmiuçado, penso eu. Mas o contraponto é o sistema americano. O título 18 do Código de Procedimentos americano, ele define muito claramente ali terrorismo doméstico, terrorismo internacional e práticas terroristas. E ele não se preocupa com o tipo, ele se preocupa com a conduta do agente. E isso é preocupante, senhores, porque não existe nada mais subjetivo do que você achar o que o outro fez. Então eu deixo esse ponto de reflexão para racionalizarmos sobre esse tema. E a outra questão é com relação à lista de atentados terroristas. Eu fiz um levantamento aqui pelo grupo e nós chegamos à conclusão que entre 1º de janeiro de 2015 e agora 30 de março de 2016 aconteceram 27 atentados reconhecidos pelo secretário-geral da ONU no mundo, sendo que 16 atentados em 2015 e 11 atentados nos 3 primeiros meses de 2016. Isso é um indicativo complicado. E mais, o indicativo, ele tem reflexos diretos. Qual é o reflexo direto principal? Os fluxos migratórios pelo mar Mediterrâneo. Então, a Organização Internacional para a Migração, que é outro órgão da ONU, catalogou só nos primeiros 3 meses, nos primeiros 4 meses, ele já entra em abril também, até o dia, para ser preciso, 15 de abril desse ano, catalogou 177.207 entradas registradas pelos campos de refugiados ou de acolhimento, tanto na Grécia, como na Itália, quanto na França. Só nesses 3 pontos. E catalogou como mortes identificadas 732, que já subiu esse número por aquele dantesco e sofrido naufrágio da Turquia, na costa da Turquia, que é posterior, que morreram 400 pessoas ali registradas. E por que esse número de mortes é pequeno? Pela dificuldade de localização de corpos e identificação, porque muitos deles estão a casa sem nenhum tipo de identificação. E quando são localizados, não tem como identificar os corpos. Mas o número é muito maior do que esse. Estima-se que praticamente 27% desse número não consegue chegar ao seu destino. Só para fechar, então, eu teria aqui para falar de Portugal, o seu engajamento, que seria o tema da minha palavra, mas fica muito superficialmente 5 pontos. Portugal está engajado em missões militares. Ele agora, atualmente, com início em abril, participa de 5 movimentos militares só no eixo europeu, isso envolvendo a Operação Tridente para a proteção da costa da Itália, a renovação do apoio militar à França nas políticas de manutenção e estabilização política na República Centro-Africana, a assunção do comando militar junto com o Reino Unido no policiamento aéreo do Báltico, a manutenção do policiamento militar ostensivo no Mar Egeu e ainda a força militar tática de apoio no Kosovo. Com relação à política interna, o acolhimento da Itália, foi deslocado da Itália para Portugal o centro de aperfeiçoamento da ciberdefesa do espaço europeu. Isso para Portugal é fantástico, dá um reconhecimento do ativismo português. Em outras palavras, é muito mais forte o reconhecimento político do que propriamente administrativo do ato. A missão política externa, Portugal é um dos parceiros da União Europeia e da OTAN na aproximação dos dois para recrudescer a cooperação internacional para fortalecimento da fronteira leste da Europa. A missão humanitária, constantemente secretários
portugueses de Estado vão à Grécia e à Turquia, principalmente à Grécia, para ver as condições dos refugiados e deslocados naqueles dois centros de acolhimento, principalmente na Grécia, que é mais próximo de Portugal, em parceria de acolhimento. E Portugal disponibilizou originariamente 1.500 vagas de refugiados, passou para 5.000 e agora já está em 9.000 vagas abertas de acolhimento. E mais do que isso, se aproximou da Grécia para abrandar o procedimento, que é muito moroso. O procedimento formal, ele às vezes prejudica mais do que ajuda. E por acordos bilaterais eles estão tentando trazer para um espaço de cidadania europeu, sair daquela área de exclusão esses refugiados. E por fim, a questão da missão econômica. Portugal não só respondeu às exigências da Troika, vem numa crescente de economia, isso vai ser até dito por dois colegas aqui, como é que anda a economia na Europa. Portugal, isso não significa dizer que está bem financeiramente, mas está se adaptando aos novos desafios, e muito devido a esse acolhimento, porque existe um investimento externo para acolher refugiados, então há uma contrapartida nessa generosidade das políticas públicas, o que é bem-vindo, não é? E concluímos então que essas medidas de reestruturação, no discurso proferido há 5 dias pelo primeiro-ministro de Portugal, significa dizer que os Estados europeus devem discutir, mas sem se esquecer 3 limites: que não existem barreiras geográficas dentro do grupo, que não existem barreiras culturais dentro do grupo e, principalmente, que a liberdade nos direitos humanos deve ser sempre preservada, quer pela Declaração de Direitos do Homem, quer pela Carta de Direitos da ONU, quer pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, a liberdade ela deve ser o principal norte da condução dos direitos humanos. E eu termino essa minha breve comunicação, senhores, plantando uma pergunta. De tudo que foi dito, chamo os senhores a racionalização sobre a seguinte questão: qual é o limite para a liberdade individual sobre o discurso de preservação da liberdade pública? O meu grande ponto de discussão em Portugal, nesse grupo de investigação, é justamente entender se não há um discurso demagogo para a legitimação de um uso exacerbado do poder a justificar e legitimar atos arbitrários. Então, quando eu formulo essa pergunta, é dizer o seguinte: será que estamos diante de uma política humanitária que realmente preserva as liberdades individuais? Ou estamos relendo a questão da liberdade para legitimar os atos de violência do próprio Estado contra os particulares, colocando sobre a prática terrorista a necessidade de uma atuação mais recrudescida, mais presente desse Estado? Então eu fico com essa argumentação. Eu confesso aos senhores que eu não tenho uma resposta. Eu estou racionalizando, e muito do que eu me predispus aqui ao Benedito é trocarmos essas informações para chegarmos a esse ponto. Eu particularmente estou preocupado com essa questão. Agradeço a atenção dos senhores, parabenizo pela busca da informação e disponibilizo para o que for possível ajudá-los. Muito obrigado, boa tarde.